nesse momento. E com a oração de Bezerra de Menezes, vamos dar início aos estudos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Então, eu vou seguir com o... Para quem quiser acompanhar no PDF, é na página 43. Se alguém não tiver, eu posso passar pelo WhatsApp, tá? Com o Edson, na semana passada, a gente começou a fazer a leitura através dos slides, que ele tem de um estudo que ele já fez em Lages, e aí a gente vai fazendo a leitura, para e comenta. Hoje acho que está a Fatinha aí para socorrer, e também eu vi que está a Evarista, uma grande leitora, se puder chamar, abre a câmera, a Eva, e ajuda nós a comentar também, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me falem que eu paro de ler, tá bom? Pode falar, Eva. Oi, boa noite, tudo bem? Na Tudo verdade, eu estou em Caçador ainda com a mãe, né? Uhum. E então eu estou sem o livro e tal. Eu prometo que na próxima quarta eu colaboro. Então tá bom, mas qualquer coisa, levanta a mão e pode compartilhar aí, tá? Sim, muito obrigada. Imagina. Então, penetrabilidade. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presente as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe põe obstáculo, ele atravessa todas. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Deixa eu trocar de tela para mim conseguir passar ela. Observa-se que muitas vezes que, em níveis menos adiantados, os espíritos, entretanto, não conseguem atravessar os obstáculos materiais, simplesmente por ignorarem que podem fazê-lo. Então, o que eu entendi, na verdade, é que essa propriedade se trata da possibilidade que o perispírito tem de atravessar paredes, que a gente brinca, tipo, fantasminha, né, em desenho, ele passa pelas paredes. Aí ele explica aqui que é uma natureza etérea do perispírito, que sim, que permite, porém, pelo que eu estava lendo hoje à tarde no livro, ele tem que... é aquela mesma ideia que a gente tem de como o espírito está, como a nossa consciência está, para a gente poder, se a Fátima tiver e puder me ajudar,
para poder estar na mesma frequência dessa matéria para poder atravessá-la. Acho que é mais ou menos isso, se eu não estou enganada, que eu até anotei aqui, que em outro estudo, ou acho que é o Evandro, que eu acompanho, que está fazendo estudo desse livro também, que ele comenta que talvez por isso que os espíritos menos evoluídos, eles até tenham esse conhecimento, porém eles não têm a permissão, né, como a gente comentou nos outros estudos, para poder estar usando essa natureza do perispírito. Além disso, quando existe, por exemplo, um lar em que a oração e a harmonia reina mais que o desequilíbrio, os campos energéticos formados pelos bons pensamentos e pela oração também formam tipo halos energéticos ao redor de um lar, de um lugar, e que eles não conseguem ultrapassar devido a esse campo. E, além disso, como diz ali, devido também à ignorância deles da matéria, em relação ao que, no caso, que não existem esses campos, que seja aberto, né? Uhum. E, às vezes, eles não adentro, mesmo num lugar desequilibrado, eles não saibam que possam ultrapassar e, por isso, não ultrapassam. Estão ocupados com outras coisas, né? E não treinam isso, digamos assim. Assim como a gente mesmo, apesar do pouco, claro, a gente tem pouco conhecimento disso, mas a gente ainda vive numa ignorância que muitas vezes a gente acha que isso é impossível, é uma loucura, né? Muitas pessoas vão dizer, não, isso não é possível, é uma matéria espessa, grossa, você não tem como atravessar. Também não deixa de ser falta de conhecimento, né? Como o fato da gente não saber como que materializa o nosso perispírito para que outra pessoa nos veja. É possível? Sim, mas ainda não sabemos. Não sabemos nos materializar diante de alguém. Entendi. Uhum. E também é isso que é criado esses campos de força, como você comentou, quando eu vejo, tipo, nas terças-feiras que tem estudo na casa e depois tem trabalho. Até a gente reforça isso na hora do atendimento, mas a gente já percebe que existem campos de força para que aqueles que não estão autorizados a entrar para atendimento, eles também não passam, né, esse espaço. Sim, a espiritualidade, ela utiliza, tem um estudo que fala Efigênio Vitor, no livro, eu não lembro agora o nome do livro, mas ele fala que toda casa espírita existe um reservatório de ectoplasma retirado do momento de oração dos médiuns, das pessoas que vêm buscar auxílio, na elevação do pensamento, nas leituras. Nós, enquanto estamos ali relaxados, prestando atenção, estamos exalando o nosso ectoplasma e eles estão recolhendo, e existe um reservatório de ectoplasma para que seja utilizado depois nos trabalhos, na formação dos campos, e então, quando você... Por isso é legal que a gente lembre sempre de pedir o reforço energético ao redor, mentalizar, porque a gente vai estar doando magnetismo para isso, para que haja cada vez mais forte esse campo na casa espírita, nos nossos lares. Entendi. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma dúvida, pessoal? Eu vou falar, Diana. Assim, quando a gente está ali na casa espírita, no hospitalzinho, que a gente está sendo atendido, a gente sente uma energia muito forte, né? Às vezes parece assim que até o olho da gente treme, assim, claro, a gente tá lá com o olho fechado, mas aquela energia é muito forte. Aí eu fiz uma ressonância e eu falei pro Elias assim, a gente estando lá dentro da máquina, eu acho que quando os ímãs estão passando ali, é a mesma energia. Daí eu pensei, será que é coisa da minha cabeça? Precisei repetir outra ressonância, a mesma sensação. Então eu falei, realmente não tem como claro, a gente não duvida da energia ali dentro, né? Mas assim, é a prova que realmente a energia é muito forte, é muito real, assim, sabe? Eu acho que não tem como a pessoa sair do hospitalzinho dizendo que não sentiu nada, que não. Porque a energia, assim, é muito boa, é muito forte, e a gente sente isso. Inclusive, a Casa Amor e Caridade, ela é abençoada nesse sentido, porque a equipe espiritual que trabalha ali, ela é maravilhosa, é muito ampla, e ela não está só naquele espaço
da casa, ela está desdobrada numa extensão de uma outra casa Amor e Caridade muito maior em cima dessa. E com a ligação direta com o Hospital Esperança e a Colônia das Flores, ela tem um campo magnético que, olha, se os médios soubessem, pudessem sentir isso que você sentiu aí, da forma que realmente é, digamos assim, seria maravilhoso, se pudéssemos todos sentir. Muito bem. Então, vamos ler o próximo, que é visibilidade. Deixa eu trocar aqui para vocês. Esse aqui. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Os menos, adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem examinar a intimidade perispíritica de desencarnados de menor grau de elevação. Ué, por que ficou branco? Tá aparecendo para vocês? Sim. Agora sim, acho que ele tinha ficado branco antes. Ele, na verdade, o perispírito, ele é invisível aos olhos físicos, né, Fátima? Se for, só se tiver evidência, porque existe um tipo de evidência que você consegue perceber de olhos abertos, né? Não pelo, digamos assim, pelo olho espiritual, digamos assim, mas com o físico aberto. Mas a maioria dos médiuns, por exemplo, mesmo concentrado, de olhos fechados, não tem a percepção ocular e nem de espírito. Então, para você ver um perispírito de alguém completo, perfeito, a maioria é em estado de sono. Entendi. Na leitura que a gente fez ontem no estudo da casa, foi falado da questão da escolha dos apóstolos, né? Quando Cristo fez a escolha, e daí está naquela parte da Gênese dos milagres, que ele vem relatando e vem explicando os milagres. E eu acho engraçado porque ele fala da questão da vista dupla que o Cristo tinha, porque ele via o perispírito o espírito de cada um, na verdade, né? Para você ver o grau de elevação, claro, que ele tinha, né? Sim. Não sei se seria mais ou menos isso que... Jesus tinha vista dupla, por exemplo, assim, ele estava numa cidade, ele via lá em Jericó o ambiente, o próprio animal que ia ser amarrado para que ele entrasse numa cidade lá, que ele entrava montado num jumentinho, ele, sem estar lá, ele já estava narrando, então ele já via lá na frente, ele tinha uma vista dupla, tinha vista da realidade e do futuro, e ele também tinha a dupla vista na questão de estar num lugar e, em desdobramento, saber o que está acontecendo em outros, né? Ampliar a visão dele vendo outros lugares, uma vista dupla, né? E ele tanto via acima como abaixo, a espiritualidade, tanto a inferior quanto a superior, porque ele era superior aos superiores. E a tendência é assim, é os superiores verem os inferiores verem os mais inferiores. Existe uma dificuldade de conviver um inferior com o superior. E Jesus via todos os superiores para nós, porque ele era superior a eles. No caso dos atendimentos, quando a gente faz na terça-feira, principalmente, mas no hospital também acontece várias vezes, essa questão, quando a gente trata, é o perispírito da pessoa que a gente está vendo, né? Ali desdobrado, que você sente coração, que você sente a pulsação do coração espiritual, você sente o campo energético, é o perispírito. E quando você está tratando aqui no físico, o paciente ali vai dar um passe, você está tratando o físico e o duplo etérico. Entendi. O que vai para o hospitalzinho, para o hospital em desdobramento, é o corpo espiritual, é o cérebro espiritual, é o que você se manifesta espiritualmente. O que fica ali sentado na cadeira físico, às vezes concentrado, de olho fechado, né, mesmo consciente, é o corpo e o duplo etérico. E a gente vai tratar, por exemplo, a doença no duplo etérico
ali no hospitalzinho, toda a faixa de perispírito do duplo etérico. Mas a parte de pensamento, de doença e de manifestação, o corpo que vai para o hospital desdobrado é o astral, é o de manifestação. Não sei se porque o duplo etérico ele não se desprende do físico, né? Então, ali no hospitalzinho, você trata uma distância assim do corpo até meio metro, duplo etérico. Esse corpo espiritual está ali para ser tratado. Ali tem que ser desfachado o campo de energia, porque é ele que liga, quando voltar, onde que os médicos atenderam, a parte doente lá, essa parte tem que estar limpa para que o físico receba. Se está desdobrado, podemos conversar e tal, você não se concentra, não traz as energias, não desmancha aquela rede magnética do acúmulo, né, do duplo etérico ali junto ao físico, daí acopla de volta que a pessoa fica bem relaxada e sai, né? Acopla, mas não foi tratado direito. Então, olha a responsabilidade nossa, do magnetismo nosso, que nem o Ed sempre fala, nós temos, cada átomo, vamos fazer que é um vidrinho, ele tem uma camada de elétrons, né? Uma camada eletrônica, cada átomo do nosso corpo. Tem 8 octilhões de átomos, que significa, em número, o 8 mais 27 número de átomos nós temos no nosso corpo. É muito, com todos eles com essa camada eletrônica, que é aqueles S, P, não sei o quê, que tem na camada eletrônica, né? Cada um dos átomos. Então, quando a gente mentaliza, é que nem quando a gente põe fogo na barra de ferro. Você põe o fogo no fogão, a chapa esquenta e os elétrons caem fora. Você sente de longe o calor do fogão, né? Se aquecer muito, 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 o fogão vira luz, fica azul. Pode apagar todas as luzes da casa que um fogão poderia, se ficasse azul, né? Que também estouraria a chapa aí do excesso, mas, claro, seria a luz. E todos os elétrons iam cair muito fora. Só que quando a chapa vai esfriando, os elétrons retornam. Então, o nosso pensamento de espírito, que é luz, quando nós emanamos à vontade, esses nossos átomos, 8 hectilhões de átomos, esse campo vibracional de elétrons ao redor de cada átomo se expande e sai fora, e vai aonde nós pensamos. E depois eles retornam. Então, nós somos uma usina fantástica. E esse poder ali desdobrado, usando a mente, a vontade, no corpo perispiritual, mentalizando o corpo que saiu também para ser tratado nos hospitais, a gente está fora de si. Por isso que a Evarista ali falava da sensação eletrônica do campo igual do exame que ela estava fazendo. Sim, entendi. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? Ninguém levantou a mão, mas o microfone pode abrir e fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Eu estava pensando aqui que a gente não tem essa de ver, né, o espírito, né? Mas a gente sente a vibração, a energia, né? Que é outra coisa, né, Fátima? É isso? Essa vibração que nós sentimos é justamente esse campo dos elétrons fora. É a vibração eletrônica. Porque quando nós estamos trabalhando com vontade, ali aquele grupo, todo mundo expande. Se pudesse fotografar, se a gente tivesse uma foto Kirlian, para fotografar a aura, é o que dizem domínios da mediunidade. Viram um sol encostado no outro. E daí essa vibração eletrônica também ela produz barulho. Esse barulho que a gente tem, que diz o zumbido de ouvido, a maioria de nós escutamos a parte eletrônica do nosso corpo físico, principalmente depois de 50, né? Zumbido muito. Aí eu nem ligo, porque eu sei que é o motor aqui que está, né? Então, nem ligo com isso. Mas, então, esses elétrons eles estão fora, eles motores. É magnífico, assim, que o André, no livro Domínios da Mediunidade, eles falam, assim, da maravilha. Quando o André Luiz vê os médiuns desdobrados, ele acha que são tudo anjo. Muito bem. Próximo item, então, corporeidade.
o corpo perispíritico resultante de um campo que a alma projeta, aglutinador de recursos da natureza terrestre. Surge como uma estrutura, por assim dizer, quase material, a instrumental. É o corpo sutil da alma, matriz que, de sua vez, molda o corpo físico. Esse, na verdade, é o que foi comentado, né, Fátima, que você falou do corpo perispíritico anteriormente? Então, no Mecanismo da Mediunidade, capítulo 21, o André Luiz diz que sempre que a gente tem a vontade de ir num lugar, ou que chega alguém e diz assim, vamos em tal lugar, mentalize a casa no endereço tal. Quando se dá uma ordem, ele chama assim, o hipnotizador. Quer dizer, para nós é o dirigente de mesa, né? Hoje, 100 anos depois do livro ser feito. Então, provocado, desdobramento magnético, sempre nós vamos estar aqui concentrado, está lá no capítulo 21 do Mecanismos da Mediunidade. Quando recebe a ordem, vai saindo uma massa branca aqui ó, por lado esquerdo, pelo lado do baixo, sai uma cópia nossa, que é o corpo perispiritual. E aí diz assim, vai lá, Fátima, vai lá na Casa Amor e Caridade. Pá, eu já estou lá. Esse é o corpo perispíritico, resultado de um campo que a alma projeta e aglutina os elementos, mas ele tem um corpo de formação eletrônica, né, de elétrons e de água. Ele é um corpo, para quem vê esse corpo, encontra a mãe com filho, se abraça, se beijam com esse corpo. É o sonho que nós temos, né, de encontrar familiares e tal. São espírito com espírito, só que a diferença é que nós temos um rabinho colado ao físico, e os outros não, né? Uhum. Então, é esse corpo perispíritico, resultado de um campo que o espírito, que é a inteligência, né, projeta pela vontade, sai da cebola uma casca e a casca vai. Entendeu? Uhum. Então, vou ler mais esse pedacinho. O corpo material, pois, retrata inteiramente o perispíritico, que foi o que você falou, que ele é uma cópia, ele cria uma cópia dele e vai aonde é necessário, né? Onde você faz necessário. Muito bem. Zê, Evarista, Sandra. E nem é assim que cria, né? É a cópia perfeita, né? Foi ele que gerou essa, digamos assim, a mente, né? A alma, que gera essas roupas para que elas se manifestem em lugares diferentes. Se eu tiver aqui no fundo do mar neste momento, eu vou me revestir com um perispírito que entre na água e vá no fundo do mar. Se eu quisesse ir na lua e me fosse permitido pela espiritualidade, o meu espírito teria uma vestimenta que pudesse adentrar a lua. Em cada lugar que a gente vai se revestir de uma forma adequada do material do lugar onde nós vamos nos manifestar. Entendi. É por isso que em cada mundo os corpos são feitos do material daquele mundo. Nosso corpo material aqui da Terra, essa roupa foi feita para a gente viver na Terra, então ela tem todos os elementos químicos da Terra. É por isso que a procura por vida em outros locais, às vezes o olho físico não encontra, porque existe, mas é feito, revestido do material daquele local, né, que muitas vezes não é conhecido, né? É que a frequência ocular, ela alcança uma certa distância, uma certa medida de ondas que emite o nosso olhar, a nossa visão, essa máquina. Por exemplo, meu corpo está revestido aqui, para cada célula da minha mão, para cada célula tem 8 germes e bactérias. Mas o meu olho, ele tem uma capacidade visual que não vê isso, da formação dessa tessitura de bichos, porque a gente não conseguiria viver com essas vidas correndo em nós e nós olhando. Uhum. Então, elas estão aqui, mas nós não vemos. Entendi. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal?
A minha ignorância faz com que eu pergunte. A minha falta de evolução. Fátima, quando você fala ali, tipo, eu sou conduzida para que eu vá lá no fundo do mar, por exemplo. Esse revestimento do meu corpo para que vá até o fundo do mar não é uma preocupação que eu vou ter, é a espiritualidade que vai trabalhar tudo isso para que eu tenha esse revestimento sem causar prejuízo para o meu perispírito, é isso? O nosso espírito milenar, no momento em que nós vamos entrar numa água, eles revestem nós mesmos nos revestimos automaticamente com a veste para aquele lugar. Nós criamos a vestimenta. E foi nós que criamos a vestimenta para a Terra. Então, é claro que se nós for na água para resgatar um espírito mediano e tiver maus espíritos, aí sim os bons espíritos vão nos revestir de proteção daí. Mas, entendeu? Uhum. Quando nós sair da Terra, nós estamos mergulhados na Terra. Quando nós sair na Terra, nós deixamos o escafandro e saímos em corpo espiritual. Nós deixamos a veste física, porque é da Terra. Então, quando nós descemos no mar e nós saímos do mar, aquela vestimenta que a gente precisou para estar dentro da água, a gente deixa. E é engraçado comentar, né, dentro d'água, agora que você falou, eu não tinha pensado nisso, e talvez a gente muitas vezes acabe não percebendo porque em algum lugar aqui tem uma inteligência que funciona, né, que é mais rápida do que a gente daqui a pouco parar para pensar e fazer uma coisa dessa. A gente não tem esse conhecimento para manipular o perispírito dessa forma ainda, mas quando aconteceu a situação ali do Rio Grande, quanto resgate foi feito e quantas vezes a gente literalmente se viu dentro da água. E agora que você falou, eu parei para pensar, meu Deus, como é que eu estava lá dentro da água mesmo? Na hora eu não pensei. E realmente você está na água e tem água, e você não está dentro de um casulo, né? Nós aqui, corpo físico, se a gente quiser entrar no fundo do mar, a gente vai lá e veste uma roupa de proteção, põe um aparelhinho de oxigênio, né? Daqui da Terra e entramos. Mas não resgate aos afogados em que tivemos que mergulhar junto aos mentores espirituais na busca de achar. Nós fomos em corpo espiritual, revestidos, protegidos e guiados. Maravilhoso, meu Deus. Nossa, não, muito. Então, vamos para o próximo. Tangibilidade. O perispírito, com o suporte ectoplasmático que lhe dê expressão física, pode tornar-se materialmente tangível. A tangibilidade é mais facilmente constatada nos processos em que ocorre acentuada concentração ectoplasmática, materialização completa ou quase completa. Essa situação essa propriedade da tangibilidade, aquelas fotos que foram feitas de manifestação, seria através desse recurso, Fátima? Teve muito isso para estudo na época do Chico, né? Tinha os caras lá que deitavam e saía muito ectoplasma deles, e daquele ectoplasma um espírito utilizava no material e se tornava tangível, né? Sim. E essa seria a tangibilidade. Mas também poderia se tornar tangível como se tornou o Elias e Moisés para Jesus, né? É materialização, né? Mas ele se tornar tangível, né? Usando dessa propriedade, no caso. Com o conhecimento, usando dessa propriedade. Só que para Jesus subir na materialização, ele não levou 12 apóstolos, escolheu só 3. Provavelmente é o que tinha o maior poder de material, que era o João, Tiago, e mais um, que esqueci agora. Não Tiago. sei. Vou ter que ver quem é. Ele levou 3. Para o monte, ele levou só 3. Tiago, João,
Esqueci Mas o nome. não foi o Mateus? Não. André, Tiago e João? Não, Pedro. Pedro, Tiago e João. João Evangelista, Pedro e Tiago foram os três que Jesus levou para que se tornasse tangível dois espíritos ali diante dele. E ele ainda saiu fora da caixa para dar um brilho. Jesus se resplandeceu. Muito bem. Então, ele usou o ectoplasma desses 3 apóstolos para... É isso? Beleza. Exatamente. Os 3 deram material para que os 2 espíritos se materializassem. E Jesus usou da sua glória para mostrar o quanto ele é luz. Porque eles entravam naquelas câmeras escuras, até tinha uma série na Netflix, eu acho, um tempo atrás. Eles entravam numas câmeras bem escuras e aí eles só doavam, né? Eles ficavam horas doando para que acontecesse o atendimento e esses espíritos fossem se materializando, né? Os que tinham maior poder de doação, que saía pelo nariz, pelos ouvidos, enfim. Ah, e falando nisso, hoje ainda, no Brasil, nós temos lá, acho que no Rio de Janeiro, que é o Paulo Frutuoso, eles trabalham no alto de uma colina, numa casa toda de vidro, se não me engano, e onde uns 60 médiuns ficam numa sala, não pode, de forma alguma, pensar qualquer asneira, nem uma asneirazinha, e na câmera se materializa o médico que dá os livros do Frutuoso, aí, tudo através de um médico do astral. E ele materializa, ainda enfia a mão no corpo somático e tira o câncer com a mão e dá na mão do Frutuoso. Isso ele faz a cirurgia no corpo físico. Ele tira os nódulos do físico. Mas ele interpenetra o corpo material, porque ele é espírito, né? Ele diante deles ali e pega o problema e tira. Nossa. É muito incrível isso que você está falando, Fátima, porque eu li alguns livros do Paulo César e eu sou apaixonada pelo trabalho que eles fazem lá. E ele faz esse relato aí contando da cirurgia de um professor dele que fez uma cirurgia cardíaca, né? Esse médico espiritual estava lá fazendo essa cirurgia, ele retira um pedaço de uma válvula e ainda coloca na mão do Paulo César, faz sangrar o peito do colega dele, e aí o Paulo César pergunta por que o sangue, né? E por que o que era aquele material que o Paulo César já sabia, né? Aí o médico fala, primeiro lugar, para vocês acreditarem no que vocês estão vendo aqui, né? Segundo, para que você possa analisar essa peça, né? Eles falam peça, esse pedaço de material, e ter certeza que realmente pertence à pessoa que está sendo operada ali. É muito incrível isso. Eu fico pensando de como precisa estar realmente ali em presença, né? E o controle dos pensamentos, porque às vezes eu vejo que a gente está na casa espírita, nos atendimentos, e quando a gente vê, de repente, a gente dá uma fugidinha com o pensamento, ou uma fugidona, né? E a espiritualidade é tão bondosa com a gente que ela vai lá e ela faz todo o trabalho, porque sabe da nossa condição ainda. Falo isso por mim, né? Então, eu penso, quando você fala dos pensamentos, que lá não pode ter pensamentos, tanto que a casa já é no meio da floresta, né? Um ambiente todo adequado para que realmente a energia ali seja uma energia mais favorável para que aquelas pessoas estejam ali e possam se manter nessa conexão, né? Eu fico impressionada com o trabalho que eles relatam que é feito lá nesse lar. É divino, é coisa da ciência médica mesmo para o futuro, como é a ordem, né? E porque a gente está aí na última hora, como diz, que é os últimos até 2057, que é para início da transição real, assim, que deve fazer uma
uma breve limpeza aí no mundo e chegar cada vez mais espíritos evoluídos. Então, é coisa fantástica que a gente está vivendo hoje. Só que, como você disse, às vezes você dispersa o pensamento, e aí eu vi no livro Domínios da Mediunidade, que a gente está estudando agora, que é o último livro de estudo, que o médium sentava na mesa sentado, o paciente estava ali para ser atendido, todo mundo estava na frequência para receber a psicografia das entidades que estavam dando passagem, e o médium pensou que ele queria saber onde é que estava a mãe dele desencarnada, quer dizer, desdobrou e saiu a carta da mãe, né? Aí, de repente, a outra quer psicografar um marido desencarnado, quero bater um papo com você, peraí, depois, agora estou a serviço. Então, e a gente não sabe que isso acontece, por quê? Porque nós estamos aqui consciente, e aí nós desdobramos, saímos pela esquerda, e estamos suscetíveis, se não tiver esse entendimento, essa boa vontade, esse amor, eu tenho amor real, assim, naquilo que eu estou fazendo, em tudo que eu faço, dentro do trabalho mediúnico, eu faço com amor. Eu acho que é devido a tantas provas que eu já tive, das curas de câncer, da pessoa que abriu lá as trompas e depois ficou grávida e tinha as trompas fechadas. Tanto trabalho, 30 anos, que eu não tenho dúvida absoluta. O meu sonho era poder sentar lá na câmera e enxergar o fratuoso lá dentro com o médico, mas não vai me acontecer nessa encarnação, só em sonho. Tá em tempo ainda, Fátima, você não sabe. Sensibilidade global. Quando encarnado, o espírito vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente mesmo de posição ou direção. Os estudos ganham destaque particularmente os chamados fenômenos de transposição de sentidos, que mostram a possibilidade de algumas pessoas mais sensíveis perceberem os estímulos por vias físicas, totalmente impróprias para isso. Me ajude, Fátima, agora me assustei. A sensibilidade global, ela é toda, porque nós estamos com o olho aberto, que nós estamos vendo as coisas com os olhos, né? Uhum. Mas quando nós estamos de olhos fechados ou estamos desdobrados e a gente está vendo um local ou a gente tem sensações, ela é por inteiro. Porque você está com o teu olho está fechado, então não é pelo olho que você está vendo, né? Então, os espíritos mais elevados, ele tem uma sensibilidade que é num raio muito grande que ela capta. Vamos colocar aí Nossa Senhora. Quantas pessoas dizem assim, Nossa Senhora por dia? Milhares. E parte de Nossa Senhora, digamos assim, vai chegar nessa pessoa. Por esse Nossa Senhora, parte dela, então, uma sensibilidade global, uma capacidade de radiação global. Eu tô com tosse, papai. Cheguei. Explica a sensibilidade global para nós, Ed. É que nessa questão, a sensibilidade, ela não fica a questão aquilo que a Fátima está colocando da visão, a gente entender que ela não fica só no sentido da visão, da audição. Ela se expande por todo o nosso corpo. É difícil as pessoas entenderem esse sentido, porque o que os espíritos colocam para o Kardec no Livro dos Espíritos? O que é o espírito? Aí os espíritos respondem: vocês podem entender como uma chama, uma luz, uma fagulha energética, um ser etéreo. Então, nós somos energia. E todo esse corpo perispiritual, ele tem essa sensibilidade. Ele tem essa sensibilidade. Todo ele tem essa sensibilidade. Então, tem pessoas que têm na parte extrema do seu corpo essa sensibilidade em todas as regiões do perispírito. Ela se irradia por todo o campo eletromagnético. Não sei se... Ver com a boca, com o estômago. Mais à frente ali, já foi lido isso? Não, é na outra página. Acho que continua na próxima página, vai ficar melhor para vocês entenderem o que eu estou tentando colocar.
É muito difícil de entender. Fenômeno relatado por Montravel, ensaio sobre a teoria do sonambulismo magnético, em 1785. Descreve como um sonâmbulo que observava podia ver com a boca do estômago. A mim só vê comida. Ai, meu Deus. Vocês vejam que isso aqui não é o que ele coloca aqui são experiências feitas lá em 1785. 1785. Veja que isso não é uma coisa nova. Isso são comprovações, estudos científicos relatados, acompanhados. Não é uma criação mental. Foram pessoas que foram acompanhadas. Então, vai mais à frente lá adiante para a gente entender melhor. Leia do Lombroso. Já Lombroso relata numa obra publicada em 1909 experiência pessoal com uma jovem de 14 anos, que perdendo a visão com os olhos, via, com o mesmo grau de acuidade pela ponta do nariz e lóbulo da orelha, lendo assim uma carta que então viera dos Correios, enquanto eu lhe vendava os olhos. Eu tenho que usar óculos para ver com os olhos carnal, imagina. Aqui, ó, vamos entender. Nosso campo, o nosso olho físico, está aqui a visão. Ela perdeu a visão. Então, estava centralizada ali no olho. Mas o sentido do sistema frontal que está aqui, ele envolve todo o nosso campo da nossa face. Ela tinha a sensação de estar vendo pela ponta do nariz. Mas, na verdade, era a expansão do chakra frontal, aonde trazia a sensibilidade de estar vendo em outro órgão do corpo. Mas é através da mente, através do centro frontal, que se ramificava nas extremidades da região da visão. Agora, se a gente for levar isso aqui para um estudo aberto para as pessoas, meu Deus, são tudo louco, entendeu? Só internado. Por isso que estudos como esse têm que ser fechados para grupos de pessoas que estão já com nível de entendimento para estudar. E isso aqui é justamente para a gente, exatamente esse estudo, que é para a equipe de trabalhadores, não pode ser aberto esse estudo a todos, como no grupo no grupo geral ali, das pessoas, porque não podem acompanhar esse estudo. Esse é um estudo só para os trabalhadores, que estão na mesa mediúnica, no hospital, para se aprofundar em todas essas experiências, né? Então, deixa eu ver se eu entendi, se é uma bola fora. Mas a sensibilidade global, ela é uma das propriedades do perispírito que, em caso de falta, ou daqui a pouco, nesse caso, a moça, ela era cega. Mas se fosse outra deficiência qualquer, o perispírito, mesmo assim, procura uma forma de auxiliá-la para que funcione da melhor maneira possível. Isso, mais ou menos isso? Nosso cérebro, quando tem uma lesão em determinada região, acho que vocês devem ter acompanhado já alguns casos aí na casa de vocês. Aqui na nossa, acompanhando atendimentos, a gente vê que uma pessoa tem um determinado AVC em determinada região do cérebro, que ficou danificado. O cérebro, automaticamente, é inteligente de reconstruir caminhos novos, interligações nervosas, sistema nervoso central, e se reconstrói e faz com que aquela parte danificada a pessoa possa se manifestar e desenvolver através desse novo campo. É a mesma coisa, é o campo eletromagnético. Esse sentido, esses órgãos, eles se expandem, se dilatam e criam novos mecanismos para que possa se manifestar. E aí, vendo de que André Luiz fala, depois de enterrado o corpo dele, que ele sentia os seus pulmões, que ele sentia o seu coração. Então, o perispírito tem também os órgãos, né? Uhum. Então, o espírito utiliza dessa parte espiritual em que dá um sentido à sensibilidade global. Só que, assim, nem todos têm desenvolvido a sensibilidade global. Uhum.
Entendi. Estamos desenvolvendo. Uma pergunta, mas então, isso funciona para a pessoa que nasce cega de nascença, que ela consegue ver através de outro olho, o tato, a visão, elas funcionam melhor? É essa sensibilidade global que faz com que eles fiquem tão sensitivos à audição mais apurada e quando de olhos fechados, eles têm visão também espiritual. Os cegos, eles são cegos, digamos assim, na parte material, nossa, mas na parte espiritual, desenvolve a dupla vista muito melhor que nós. Nós tínhamos um trabalhador, o professor João. Ele era professor e ele era trabalhador na nossa casa, ele trabalhava na mesa mediúnica conosco. Adão, aliás. E ele já desencarnou faz uns 15 anos. Ele é cego de nascença, né? E ele no trabalho mediúnico da vidência, era o que tinha a melhor visão. A visão do mundo espiritual, os espíritos, era ele que tinha. Você veja que então a visão não está no órgão físico, a visão está na mente. Pode falar, Sandra. Não, eu só dizer, é bem interessante trabalhar nessa sensibilidade, né? Você estudando isso aí, porque você não imagina que isso possa vir a acontecer. Então, eu acho que o estudo está sendo rápido ali, estou aprendendo. Que bom. Eu estou rezando de joelho aqui, tá? Para caber do ladinho da minha mulher aqui. Estou pagando meus pecados aqui. Sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que é, a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se, como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. Sensibilidade magnética. Pode comentar, Edson, já que está de joelho aí. Não, agora eu já estou sentado, agora não tem o que comentar. Na verdade, não sei, ficou bem explicadinho aqui, não tem muito, acho que... Essa sensibilidade magnética aí, no hospital, por exemplo, nós podemos usar a nossa sensibilidade magnética, do nosso campo magnético, da nossa aura, sobre a aura do paciente, por exemplo. Eu lembro um paciente que eu estava concentrado, olhando assim. Aí, quando eu cheguei perto da cabeça dele, assim, era muito forte, que a minha mão não, sabe? Então, eu senti que a sensibilidade magnética dele estava, de uma certa forma, difícil de você interpenetrar. Eu queria chegar, minha mão bem pertinho da cabeça dele, bem pertinho dos chakras, para fazer a limpeza, e existia que, até hoje eu não entendi. Foi o único campo, assim, que eu cheguei, não consegui. Como se tivesse uma barreira. Exatamente. Para receber essa energia. E eu sentia magneticamente, porque eu estava é que você está num paciente assim, você vai tentando sentir aonde que ele tem uma fuga de energia. Se você concentrar bem, você vai trabalhar isso aí, sensibilidade magnética, campo. Observe quando eu faço o início dos atendimentos do paciente, aliás, além do desdobramento dos corpos, não sei se você lembra, eu costumo sempre enfatizar ali, para que os médios entrem na frequência do paciente, ampliando a visão, a sensibilidade dos centros de força, olhando os cordões, mas antes disso, eu procuro justamente expandir o seu campo magnético, além do desdobramento, expandir o seu campo magnético para que os médios possam sentir ele. Essa sensibilidade magnética, de você entrando na frequência, o teu campo de atuação entrando em sintonia com o campo magnético do paciente. Daí aquela coisa de você estar normal, de repente você começa a sentir aquele arrepio, aquele mal-estar em determinada região do corpo, você estar sensível, já está dizendo, sensibilidade magnética, sensibilidade ao campo eletromagnético. Né? A aura, a expansão da aura. Sem falar em desdobramento, só entrando na frequência, sentindo. Entendi.
E o interessante é que nessa sensibilidade magnética, a gente não precisa nem tocar. Eu, particularmente, assim, quando estou no atendimento num paciente, que eu me concentro nele, só observando ele, o comportamento, você consegue, pelo olhar dele, pela frequência, pelo estado psíquico, a gente já começa a entrar nesse campo eletromagnético. Essas sensações que ele irradia, que é a vibração que ele está gerando. É justamente aquelas questões anteriores ali, que nós vimos ali da tangibilidade, da ponderabilidade, são todas energias que a mente cria e projeta nesse campo eletromagnético, que exterioriza. É como se a gente fizesse um raio-x, uma leitura magnética da situação do perispírito do paciente. É a mesma coisa que você está fazendo no exame de ultrassom. Você vai passando no aparelho e vai vendo o funcionamento, sentindo ele, né? Muito bem. É no domínio do magnetismo espiritual, psicomagnético, que essa extraordinária qualidade do psicossoma surge especialmente relevante. Esse é o que você comentou, né? Ele percebeu. Acho que. E ali o exemplo precioso é o processo de passe, que você entra no campo magnético do outro, você tem sensações do que o paciente está sentindo. E às vezes você entra tão preparado para auxiliar aquele paciente, que a dor dele você sente em você. Uhum. Né? Que você entrou no campo da aura dele. Sensibilidade magnética. Assim, torna-se o espírito suscetível às influências, à energia espiritual, da energia ambiental que o envolve, da psicosfera. E é essa propriedade que lhe permite absorver e também transmitir, que capta ou recebe. Exemplo precioso é o processo do passe. O espírito acumulando energia e acumulando sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. E ele, além da sensibilidade da pessoa, também do ambiente. Muitas vezes na situação, não claro, onde ela vive fisicamente, mas aonde ela se coloca com o pensamento, mais ou menos. Exatamente, também. Sim. Acho que ficou claro isso, né? Uhum. Quando ele compara, não sei as meninas ali, o Arlene, mas quando ele compara com o passe e falando ali do desdobramento, fica mais fácil o entendimento. Expansibilidade. O perispírito intrinsecamente indivisível pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade. Acho que esse tem mais que um. É a expansibilidade do perispírito que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma, conforme Kardec. Expandindo o seu perispírito, pode chegar a um estado inicial de desprendimento, em que a percepção pode evoluir para o desdobramento, propriedade psicossômica, que é a bicorporiedade. Olha que legal. Você pode se expandir, você está em casa, no teu quarto. Você pode ter uma expansibilidade, perceber o ambiente, e pode ampliar essa expansibilidade ao ponto de provocar um desdobramento e ao ponto de se tornar uma bicorporiedade, você poder se materializar em outro ambiente e ser visto. É tudo, a questão é o grau dessa expansibilidade. Aqui tem o caso de uma mulher que era freira e que se preocupava com uma tribo indígena distante, que não tinha como chegar até eles, e o desejo dela era muito grande poder ajudá-los. Aqui não, na Espanha. Eu não disse aqui. Aqui é um caso também.
lá na Espanha, o Ed sabe o local. E que ela tinha tanta vontade que então ela se expandia, ela mentalizava aquele lugar onde estava. E acabou que ela foi mais de 500 vezes desdobrada, materializada, e ensinou eles o que eles precisavam saber. Ela é um caso que o Kardec narra na Revista Espírita, complementando o que a Fátima está colocando, de duas pessoas que chegaram numa aldeia indígena no México. E eles foram para dois padres religiosos que foram para eu não consigo dizer essa palavra. Catequizar esses indígenas. Chegando lá, eles já sabiam ler e escrever. E daí eles ficaram impressionados. Mas quem que ensinou vocês? Foi a fulana de tal, uma senhora assim, assim, assim. Desenharam ela, a aparência, e deram o nome dela. E daí eles foram pesquisar, chegaram a essa freira que era da Espanha. Essa freira, ela sabendo da história daquela tribo, as dificuldades que eles tinham, a falta de instrução, o desejo dela era catequizar eles, de orientar e educar eles. E a vontade dela era tão grande que ela se emancipava, então, dessa forma, ao ponto de se corporificar lá, se materializar e ensinar eles. 500 vezes. Ela nem sabia disso. Ela não sabia. Ela estava na força do pensamento dela, ela achava que ela estava só pensando. O desejo dela, a vontade de levar o conhecimento e o ensino, quando ela se desdobrava, ela se expandia e realizava esse trabalho. É fabuloso isso, é meio assustador, mas é fabuloso. Aquele ditado aquela fala que você está onde está o teu pensamento, é o que aconteceu com ela. Concretizou mesmo. Uhum. Então, além dela se expandir no pensamento, na oração por eles, daí ela dormia rezando por eles. Eu vou colocar no grupo depois o ano da revista, o mês e a história para vocês quiserem, daí tem todos os detalhes ali. Eu compartilho com vocês ali no grupo de estudo depois, tá? Tá bom. Quer falar, Lene? Fique à vontade. A bicorporeidade agora. Já adiantei. Adiantei a bicorporeidade. Não sei se ela tem, acho que tem mais slides. Quem está com a mãozinha erguida aí pode falar. É o Arlene, tu quer falar, Arlene? Fique à vontade. Me ouvindo agora? Sim, aham. Tá, desculpe, eu estava conectado com outro mas eu estou me manifestando no chat ali, porque eu não quero interromper a apresentação, que está muito bem apresentada, e eu estou fazendo as anotações, como eu sou marinheiro de primeira viagem, estou começando agora, tem muitas ligações que eu estou fazendo as anotações aqui para buscar informações, né, para linkar o que vocês estão falando, e para poder expandir esse entendimento, que eu ainda sou muito cru, estou começando agora, mas o que foi falado desse exemplo dessa freira, irmã aí lá da Espanha, tu vê, isso que foi registrado, imagina o que não foi registrado. Então, a dimensão que nós temos é muito pequena porque os fatos foram registrados. O que não foram registrados se perdeu e a gente não tem conhecimento. Então, eu vejo que é uma dimensão muito, muito, muito maior com relação ao que aconteceu e continua acontecendo, né? Essa é a minha visão. Muito bem. Qual é o nome do amigo que talvez esteja se conhecendo agora? Não, eu, Arleni, eu já fiz com vocês. Participa do estudo. Participei, eu estou participando já do estudo, até eu fiz atendimento de mesa. Atendimento, acho que o nome acho que deve ser esse, atendimento de mesa, né? Então, ele está estudando para trabalhar no hospitalzinho, Edson. Calma. Tem uma caminhada muito grande para isso ainda. Calma. Devagar. É que a minha memória é minha falha. Depois de 55, é o colega lá de Joaçaba que eu conheci recentemente? Isso. Tá. Ok. Pois esse fato dessa feira
ele foi comprovado justamente por esses dois padres, então é uma prova disso. E o que precisa ser interessante é que no século, na época do Kardec, lá em 1800, na época do Kardec, final de 1800, os estudiosos da doutrina espírita faziam muito mais essas pesquisas e a campo com comprovações do que é feito hoje. Eu sinto assim que a área da ciência da doutrina espírita parou um pouco no tempo, sabe? Comparando com a época do Kardec. Se vocês forem estudar as revistas espíritas, ali todo o material que o Kardec colocou das pesquisas, dos trabalhadores ao redor dele, tem muita informação, tem muita comprovação. A questão da bicorporeidade, da materialização, da levitação, fotos de pessoas encarnadas levitando. Aonde que a gente encontra esse estudo de pesquisa hoje? Não tem. Só bem limitado. Sabe? Eu entendo que também, eu entendo assim, que eu acho que tem uma explicação para isso também. Eu entendo que a espiritualidade programa isso também, justamente para que era um início, para trazer ao São Tomé a comprovação. Eu, particularmente, hoje, eu não sinto essa necessidade de ter um registro de um ser através da possibilidade de uma levitação. Eu sei que é possível, porque já foi feito. E, de repente, também ficar repetindo, não sei, tem esses dois lados, né? Para quem tem a fé e o entendimento e sabe o que é possível através da ciência, a comprovação através da ciência dos homens, da ciência espiritual, beleza, né? Talvez não seja mais necessário esse tipo de comprovação que foi feito, né? Como Emmanuel fazia com Chico nas materializações antes da psicografia. Quando Emmanuel falou, agora chega de dar a prova para o São Tomé e vamos começar a psicografar, né? Também eu vejo, dentro do que você falou, né? Tem que fluir a coisa, tem que fluir isso, porque senão você dá a entender que você está forçando a barra e não é esse o sentido. O sentido é de quem acredita, quer pesquisar, quer ir a fundo, é só exatamente como tu falou, pegar o que já foi feito e você estudar e evoluir, e você se interessar e buscar, tem que fluir, né? Porque se você força a barra, quer dizer, você querer que as pessoas se engajem ou queiram participar do espiritismo, aí você força a barra, daí não é uma coisa natural, uma coisa que flui, né? Isso aí. Eu acho que vou ler esse daqui, e aí depois acho que vai trocar para bicorporiedade, a gente deixa para a próxima quarta, o que vocês acham? Pode ser, já houve 5, né? Daí já pode estudar a área do Frei Bruno para falar para nós. Ai. Eu soube que ele materializou, então quero saber como que foi. Tem que ver que esse pessoal que mora ali em Joçaba que sabe mais. O Marcelo estava esse dia no estudo comentando algumas passagens dele, né? É verdade, comentou mesmo. A expansabilidade perispíritica, aliás, está praticamente na base de todos os processos mediúnicos. É a exteriorização do psicossoma que permite ao vidente a captação da realidade espiritual. E que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispíritico que marca o fenômeno da incorporação. Quando a incorporação, quando o campo eletromagnético do perispírito entra em sintonia com o campo magnético do médium, começou a incorporação. É onde começam as sensações do que o paciente está sentindo, seja positiva, seja de dor, seja de emoção, seja de alegria, independente das sensações. O que ele está sentindo, o médium vai começar a sentir por essa troca de energia dessas células, dessas partículas do corpo perispiritual, através da expansão desse ser. Nós somos como um sol, nós não dividimos, nós só
Nos irradiamos. Nos irradiamos, nos expandimos. Né? Uhum. Na verdade, ele vem de uma sequência do uso dessas propriedades, né? Ele vem da sensibilidade magnética, pelo menos nos atendimentos, e aí depois o que ele sente, ele começa a expandir, como você falou, né? Até chegar depois de corporeidade, enfim, e dependendo do tipo do atendimento também, né? Sim. Uhum. Isso aí. Muito bem, encerramos por hoje, então. Ficou alguma dúvida, pessoal? Falamos da bicorporeidade. Então, para a semana que vem? Uhum. Já anotei aqui. Deixa eu relatar para vocês, acho que eu até comentei um dia, no Catanduvas, num estudo, mas isso faz um bom tempo, acho que não sei se vocês estão presentes. Eu tive uma experiência com uma cliente de Ponte Serrada que aconteceu comigo. Eu saí de Catanduvas, numa quarta-feira de manhã, e tinha bastante entregas, compromissos com clientes, estava um pouco atrasado, e tinha muitos compromissos, e eu estava um pouco ansioso com relação a executar todos esses compromissos. E eu vinha, passando o trevo do Irani, logo que eu passei o trevo do Irani, eu comecei a pensar qual o cliente que eu tinha que ir primeiro, que eu tinha que fazer e tal, e eu pensei, até vocês conhecem a Lúcia, lembra a Lúcia que foi tratada na casa aí? A Lúcia pode dar um testemunho para vocês, porque foi ela que me falou, ela e uma colaboradora dela dentro da sala de costura. Quando eu cheguei na frente da loja dela e entrei, a Lúcia estava branca. O que você está fazendo aqui de novo, Edson? Eu disse, como assim? Estou fazendo aqui de novo? Você chegou, estacionou o carro aqui e saiu? Nós ficamos pensando onde é que ele foi. Chegou daí a ficar até preocupada. Eu disse, mas como assim? Eu estava vindo, eu cheguei agora? Não. E a fulana aqui também viu. Você chegou, estacionou o carro e não desembarcou. Pensamos, certo que ele vai fazer alguma coisa, teve que ir em algum outro lugar primeiro. Então, vocês vejam, o meu pensamento de chegar e visitar ela para o primeiro, houve uma bicorporeidade nesse caso, não só minha, como do meu próprio carro, porque elas falaram que viram o carro. Não foi só a Lucy, foi a funcionária dela também. Foi levar o carro junto. Eu estava pensando... Está transmutando bem, né? Então, não é o fato que eu estava lá. E elas são pessoas sérias, elas não iam inventar, criar uma coisa dessa, né? Não são pessoas responsáveis. Daí, estudando aqui, a gente sabe que isso é possível. Mas você veja como é muito louco isso, o que é o nosso pensamento? Eu só pensei, mas eu não tinha o desejo, vou me desdobrar e chegar e antecipar o meu serviço em desdobramento. Foi o fato de eu estar preocupado pensando. Então, nós temos que ter cuidado. Às vezes, quando a gente está muito ansioso de querer fazer algo, estar em algum lugar, pode acontecer. Né? Então, é uma experiência que eu vivi, que para mim foi muito marcante. Até eu fiquei assustado, né? Porque ninguém tinha... É um fato de um desdobramento, em desdobramento de sono, desdobramento de atendimento, mas, assim, de se materializar, até elas verem o carro, aí a questão é muito complexa, teria que fazer um estudo mais profundo. Mas elas estavam desdobradas, elas me viram no campo astral, mas ao ponto de ver o carro e de confirmarem, de ver assim tão fortemente. Vocês podem conversar um dia com a Lúcia sobre isso. Eu ouvi isso dela, aconteceu comigo. Então, é comprovação de que realmente nós podemos estar aonde está o nosso pensamento. Foi uma forma idioplástica, né? Talvez movido pela preocupação, que nem você, pela ansiedade de ir primeiro, estar lá, o pensamento diz, não, então vamos. Deixa que eu te levo rapidinho. A telepatia também, vocês pensem que se ele pensou e ela entrou na frequência, ela pode ter visualizado. Também. Ele e o carro e achado que era ali. As duas? Aí é brabo que é duas. São duas pessoas, não foi só uma. A funcionária dela mal me conhecia. Aí é brabo, não sei mais o que dizer Uma disso. funcionária nova que mal me conhecia. Né?
E a Fátima ainda quer estudar o Frei Bruno, tá? Com o Edson ali do ladinho. Aqui do lado. O Frei Bruno. O Brusque do lado. É o mesmo fato que aconteceu aqui em casa. Aí é desculpe o horário, mas serve nas nossas experiências. Eu acho que essas experiências particulares que a gente acaba aprendendo mais ainda. Teve um dia que eu tinha ido, nós estávamos eu e a Fátima aqui, era umas 11h30 da noite, eu disse para ela, eu vou dormir que estou com sono. E ela disse, eu vou limpar a cozinha. Ficou limpando a cozinha. Tá. E ficou com a luz acesa da cozinha, eu fui para o quarto, dormi, e quando eu levantei, eu olhei o relógio, depois era 00:10, 00:15. Eu vejo a Amanda, minha filha, que mora em Curitiba, ela estava morando em Curitiba, mora até hoje, eu vi ela na porta do meu quarto, e ela bem nervosa. Pai, cadê a mãe? A mãe não está não está aqui no quarto. Eu disse, ela deve estar no outro quarto, porque às vezes quando um ronca demais, a gente vai para o quarto do lado. Daí eu disse, ela deve estar no outro quarto. Não, pai, ela não está. Eu disse, então ela deve estar na cozinha, ela ficou limpando a cozinha. Também não está, pai. E ela já encheu o olho d'água, e daí esse pai tem que achar a mãe. Naquilo, quando eu me preocupei, eu voltei daquele desdobramento, eu acoplei, eu sentei na cama, eu vi que a sala da cozinha estava acesa, a luz da cozinha, e daí? Eu vou na cozinha, cadê a Fátima? Eu vou no banheiro, eu vou nos quartos, não estava a Fátima no apartamento. Porta chaveada. Me deixou chaveado aqui dentro ainda. Pulou a janela. Eu vou na janela do apartamento, olho para a garagem do apartamento para ver se o nosso carro está na garagem, né? O carro estava na garagem. Peguei o telefone, liguei para o meu filho, que mora aqui do lado. Liguei para ele, Leandro, a tua mãe está aí? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com vocês? Porque de repente ela foi a pé. Não, pai, ela não está aqui, não. Aqui não aconteceu nada, nós estávamos dormindo. Eu acabei acordando eles. Me preocupei. Daí eu pensei, deve ter, nós moramos aqui bem pertinho da UPA, deve ter acontecido alguma coisa com ela e ela foi na UPA. Dito e feito. Você queimou a mão, né? Eu esquentei um pote desse daqui de açúcar queimado com limão, que é de depilação, para depilar as pernas de madrugada. E daí eu esquentei tanto ele no forno, micro-ondas, que quando eu tirei, estava tão quente que eu virei assim e grudou todo aquele açúcar no dedo. Deu queimadura de 2º grau no dedo. Mas... Daí, por uns 40 minutos, eu fiquei com ele dentro d'água. Tá. Deitei, daí não aguentei a dor, fui para a UPA. Daí, tá, depois ela voltou, beleza, tal. De manhã cedo eu mandei mensagem para Amanda. Filha, o que aconteceu? Você tem algum relato, alguma percepção? Daí disse, pai, a única coisa que eu lembro é que quando eu deitei, antes de deitar, eu estava sentindo muita saudade de vocês. E eu pedi para o meu espírito protetor se pudesse me levar até no apartamento e matar a saudade de vocês. Ela deitou com o pensamento de vir ver nós. E ela veio. Ela veio ao ponto de ver que a mãe não estava e me acordar para ir atrás da mãe dela. Fofoqueira, veja que maluquice que é isso, né? O desdobramento é uma prova. Isso é uma prova. Sim. Né? Eu fiquei com o dedo no vivo. É uma prova dessa expansibilidade. Né? A Fátima, não querendo incomodar ninguém, se machucou, foi pegar a filha lá em Curitiba, acordou a família do outro filho ali do lado, o marido não sabia o que tinha acontecido, nem para deixar um bilhete, não, olha. Obsessora da família, né? Obsessora da família. Me deixou chaveado dentro do apartamento, que é uma coisa que eu não gosto, mas vocês vejam assim, estou comentando isso porque é um exemplo em família vivenciado da expansibilidade. Só que nesse caso aqui da minha filha, ela veio em desdobramento de sono. E eu estava em desdobramento de sono. O que eu narrei para vocês antes de Ponte Serrada, com a Lucy, não foi um desdobramento de sono. Eu estava acordado dirigindo o carro. Foi uma expansibilidade. Foi uma expansibilidade com elas vendo o carro material e eu materialmente. Há uma diferença nessa expansibilidade. Ou, no caso aqui de Ponte Serrada, do Lucy, foi uma expansibilidade com a materialização, diferente do desdobramento de sono. Não, e é importante esses relatos, como o Belotto falou antes, porque
a gente lê o que é citado nas revistas espíritas, que daqui a pouco está tão longe, né? São coisas grandiosas que aconteceram há muito tempo atrás, quando os estudos iniciaram, né? Hoje não é mais relatado da mesma forma. Mas como é importante trazer para o estudo também, quando acontece na casa da gente, ou no centro, que é algo mais próximo, né? Algo mais... Você consegue dar um relato para as pessoas do estudo, né? Nós temos uma amiga de Correia Pinto, a Neiva, que eu lembro, mas eu não anoto nada. E ela me pede para passar esses relatos, eu passo para ela está botando num caderno, para que ela tenha o objetivo de fazer um livro dos relatos de atendimento, de desdobramentos nossos e de atendimentos na casa espírita, para ficar gravado como experiência para as outras pessoas, como estudo para outras pessoas. Até para questão de estudo, né? Até para você estar depois estudando, né? Tem casos da Amor e Caridade, muitos casos de atendimento da Amor e Caridade, que só podia ter relatos guardados, né? Verdade. Eu até comecei a colocar alguma coisa, tá salva no Drive, mas tem muitas coisas assim que vem acontecendo que a gente até comentou nos últimos atendimentos para a gente começar a listar, até para tirar dúvida, para trazer mesmo para o estudo. Beleza. É isso aí, então, pessoal. É aquilo que a gente colocou. A gente fala, ninguém não está sendo mais feito, mas e a gente está fazendo? Fazendo, né? Ninguém está fazendo, né? Estou só comentando. Isso aí. Valeu, pessoal. Você faz a oração, meu bem. Faço, meu bem. Vamos, então, agradecer por esse momento de estudo, pedir aos nossos amigos, nossos anjos de guarda, que possam nos auxiliar a compreensão desses momentos de estudo, que nossa memória seja descortinada para que possamos ter melhor aproveitamento desses momentos incríveis onde a gente vem tendo essa oportunidade. Agradecemos por essa possibilidade da tecnologia de estarmos separados, cada um na sua residência, e podermos estar compartilhando desse momento. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade, e que possamos, no nosso desdobramento de sono, continuar, talvez, se for do nosso merecimento, sendo levados para escolas espirituais, para que possamos continuar absorvendo de tudo isso que foi nos trazido nesse momento de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Fiquem bem. Edson Obsessor, apareça na Amor e Caridade. Para você vir estudar com nós no Amor e Caridade. A questão é que o meu carro está adoecendo. Teve umas 3 semanas aí que ele ficou doentinho, está lá no hospital internado, esperando uma artéria. Semana retrasada, o frentista, de vez colocar diesel na caminhonete, ele botou gasolina. A sorte que eu não dei partida, porque se eu dou partida,